Salve amigos do Negócios Frenéticos, deu a louca nos gurus especialistas de Bitcoin. É fim de ciclo, é começo de ciclo, é hora de comprar, é hora de vender. Mas olha só, quando a gente olha o preço do Bitcoin subir ou cair, parece que está tudo acontecendo do nada. Mas os analistas e os que importam, mesmo os que estudam e fazem um bom trabalho, eles não observam o preço, eles observam dados. E talvez você siga gurus, mais de um guru, então cada um vai ter uma tese de investimento e está tudo certo. Mas eu quero trazer para você aqui um compilado de quais são os dados que esses especialistas acompanham e para você entender que, tipo, se o cara está acompanhando esses dados, eu acho que ele traz mais coerência, importância para os vídeos que a gente está assistindo. Então, esses indicadores mostram o comportamento de investidores, a força da tendência, a saúde da rede e até o humor do mercado. Tudo isso importa para investir em criptomoedas, Bitcoin, altcoins. Se você acha que é só comprar uma meme coin e ficar milionário, talvez você esteja no lugar errado, cara. Entender esses sinais não é complicado, é para qualquer pessoa que pode aprender o básico e tomar decisões mais inteligentes. Então, neste videozão aqui, ó, então veja esse mapa mental da hora, porque teve um indicador que acabou de acender o alerta vermelho no mercado. E eu quero fazer um vídeo com vocês sobre isso. Você sabe que eu não sou seu guru de investimentos? Eu sou um dentista que adora o mercado cripto e está criando conteúdo para vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês podem dar aquele apoio para o nosso canal, se inscrevendo aqui no canal e dando aquele joinha, beleza? Então olha só, cara, acompanhe dados e não acompanhe o preço. É muito importante você saber por que os especialistas fazem isso, cara. É como eu acabei de falar na introdução, a gente não deve ver o preço do Bitcoin subir ou cair do nada e achar que isso aconteceu do nada, cara. Vale a pena a gente ver indicadores? Não, velho, não vale. Claro que vale, porque quando você entende um pouquinho dos indicadores, e olha só, o tanto de coisa que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, não pule. É um vídeo básico para direcionar você para você entender, cara. Porque você só vai ficar bom em alguma coisa, só vai estudar alguma coisa se você sabe que ela existe. Então é para isso que tem esse mapa mental. Para você ser menos emocional, mais estratégico e aproveitar oportunidades. O mercado cripto, ele traz grana para quem sabe aproveitar as oportunidades. Os caras que você segue, os canais do YouTube grandes, os estrategistas, esses caras aproveitam o mercado porque eles entendem o que tem que estudar. Não é ficar só esperando ali com o dedo na ponta do celular, querendo comprar naquela hora ou não, quando algum guru do mercado jogar você para um Telegram e jogar um sinal. Não, os caras que a gente tem que dar valor mesmo são os caras que analisam dados, porque ninguém sabe de nada na real. E se você tem mais conhecimento, você tem menos medo, mais clareza para aproveitar as oportunidades do mercado, usando métricas que refletem oferta, demanda, sentimento e saúde da rede. Olha só, conhecer esses pontos aqui vai ajudar você a ser o melhor investidor. Aí você vai somar, mas eu não quero ser um trader, eu não quero ser um investidor profissional, mas aí que tá. Porque quando você sabe isso, até selecionar quem você segue, até selecionar qual artigo você lê, vai te ajudar. É assim que eu faço, eu busco conhecimento, porque daí quando eu vejo as pessoas que sabem e ganham muito mais dinheiro que eu, e entendem muito mais o mercado que eu começo a seguir eles e dar maior moral para eles, beleza? E olha só, não serve para prever o futuro, mas para interpretar o presente e tomar melhores decisões. Esquece essa coisa do tipo, precificação, quanto que vai valer. A gente conversa sobre isso, porque lógico, é um assunto interessante para nós, né? Mas cara, você tem que entender que são só dados que a gente tenta prever, não prever, mas criar uma pequena previsão do que pode acontecer ou não. O que você vai ver nesse vídeo? Esse mapa mental indica a lista de indicadores como detectores de longo e curto prazo, MVRV, já confundi aqui com aquela construtora, liquidações, funding rate, hash rate, fluxo de exchanges e outros sinais essenciais. Cada indicador tem uma definição e interpretação simples quando acumula ou vende, quando indicam força ou fraqueza, quais sinais apontam possibilidade de fundo e topo. Cara, a leitura conjunta de sinais permite padrões, como acumulação por detentores do longo prazo. Cara, imagine que se você conhecer todos esses indicadores, e eu não sou o as-espada do baralho para isso não, eu também estou sempre estudando essas coisas, esses indicadores. Mas você vai entender que, olha quanta diferença tem. Médias móveis, sinais clássicos de tendência, detentores do tipo de investidores conforme tempo de posse, valor relativo, liquidações métricas de avaliação que afetam risco, fluxos, atividades de grandes carteiras e saúde da rede, volatilidade, sentimento e dominância no mercado cripto. E a conclusão, cara, só por esse resumo, a cereja do bolo, né? Aí é só você dar um tchananã, dar uma lida aqui nos charts aqui na internet e seguir o teu guru predileto.
já vale o like, já vale a inscrição. Fechou? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Eu não sou esses estrategistas do mercado, cara. Eu posso trazer esse conteúdo como caráter de entretenimento para vocês. Por que eu trouxe esse vídeo aqui, ó? Porque tem um artigo, ó, de hoje aqui, ó. Tá aqui, ó. Cruz da Morte, tá? Entenda o padrão gráfico que o Bitcoin atingiu. Então, olha só, o Bitcoin caiu para trocar suportes e preços próximo a 90 mil. Já tá dando uma subidinha, né? A hora que eu tô gravando esse vídeo já tá dando aquela subidinha, até fiz um move aqui na minha carteira. O que criou um padrão peculiar e conhecido no mercado de criptomoedas como Cruz da Morte. Tá? Em termos técnicos, a Cruz da Morte do Bitcoin é o padrão gráfico que acontece quando a média móvel dos preços de curto prazo cruza com a de longo prazo e isso pode mostrar uma possível tendência de baixa. Então, baseado nesse artigo aqui, eu vim aqui e a gente fez o Resumex para vocês. Então vamos lá. Quais são as médias móveis e sinais clássicos que os seus especialistas e os seus gurus favoritos usam? Cruz da Morte, Cruz Dourada e o MVRV. A gente já falou um pouco sobre a Cruz da Morte, já mostrei para você aqui. Acontece quando a média de 50 dias cruza para baixo a de 200 dias, sendo interpretada como sinal de enfraquecimento, cara. Beleza? Analistas que veem a Cruz da Morte como uma demonstração de fraqueza na tendência, servindo de alerta para potenciais movimentos. É aquela coisa, não quer dizer que sempre vai acontecer isso. Não é uma previsão absoluta. É um indicador tradicional que mostra mudança na média de preços de curto prazo, longo prazo e aponta uma maior cautela. No andar deste vídeo você vai entender como é a somatória desses indicadores que faz os bons investidores e os bons especialistas se posicionar de uma forma mais coerente e mesmo assim eles erram. Sabe, você não pode ser um mimizento de plantão na internet achando que, cara, tudo é acertável com um dado só. E é claro que como são diversos dados e às vezes um dado vai para cá, outro dado vai para lá, é por isso que pode ter essa confusão, mas eu tenho um olho clínico assim, eu vejo quem está bem intencionado na internet, quais são os blogs bem intencionados e vejo quem que são os clickbaits da parada. Antes de mostrar o gráfico, já vamos aqui pro Cruz Dourada, que cara, é o oposto. A média de 50 cruza para cima, a de 200 dias, sinalizando a força possível, continuar a tendência. Então, esse ponto aqui isolado falaria, poxa, estamos talvez mudando para uma tendência de alta. O Cruz da Morte, isolado, a galera fala, é a tendência de baixa. Então, quando você vai ver um monte de notícia sensacionalista agora na internet, porque de fato isso aconteceu nesta semana. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Possível momento comprador e como indicação de que a dinâmica do preço pode seguir em subida, sugerindo a maior confiança no mercado. Isso aqui eu já falei, não preciso nem ler esse resumo. Eu faço resumão pra gente não esquecer nada, né? E vamos que vamos. Então, antes de eu ir para o MVRV, vamos ver aqui o gráfico que eu decidi. Olha que bacana esse grafiquinho. Esse gráfico aqui está com a Cruz da Morte e a Cruz Dourada. A Cruz da Morte e a Cruz Dourada. Se eu não estou falando nada errado. Vamos lá, olha só. Então nós temos a linha azul, que é a de longo período, e a amarela de curto período. Então aqui onde tem o traço vermelho, veja que a linha laranja, ela cruzou a azul, beleza? E daí você pode ver aqui que teve um período aqui de baixa, beleza? Depois ele voltou a subir, lógico, né? Toda hora que acontece isso. E quando ele deu aquela esticada lá pra cima, ó, antes de ele dar aquela esticada lá pra cima, ele fez a Cruz Dourada. Da mesma forma, teve todo esse rally aqui, e você teve aqui agora mais uma Cruz da Morte. E para um pequeno ralizinho de subida, teve uma Cruz Dourada. E agora nós tivemos a Cruz da Morte. É só para você perceber isso. Eu gosto de ver esses gráficos, cara. Eu sou meio novato no Bitcoin, né? Eu não sou aquele analista gráfico, na verdade, eu sou dentista, você já sabe disso. Mas por causa do canal Negócios Frenéticos, eu tô estudando bastante isso. Para tentar trazer um conteúdo mais denso no futuro. Não agora. Agora eu trago com caráter de entretenimento. Até porque nós temos os nossos gurus maravilhosos da internet que a gente segue. Mas eu acho que com um caráter de entretenimento e contexto, ficou show de bola, né? Esse site aqui, o BitBull, tem vários charts. Vários charts aqui a gente vai usar nesse vídeo são deste aqui, ok? Esse aqui, qual que tá aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos para o próximo ponto. Então vamos lá. MVRV. Mostra se o Bitcoin está caro ou barato em relação ao preço médio pago pelos investidores, tá? O Bruno Perini usa bastante esse nos vídeos dele quando ele fala se está caro ou barato e cada investidor tem o seu tcharanã, né? Eu gosto do Bruno Perini, é um cara que é de outro mercado, não gosto muito dessa parada que eles ficam falando de marketing digital agora, mas de fato ele é muito coerente em muitas coisas que ele fala e ele tem o seu valor, né, cara? A respeito do Bitcoin, porque o cara fez a vida dele com uma boa parte
Eu acho que, cara, ele fez a vida com o Bitcoin, isso é a minha percepção. Enfim. Um MVRV, cara, baixo sugere que o ativo pode estar barato em relação ao custo médio dos investidores, podendo sinalizar oportunidade ou zona de desconto relativa ao histórico, tá? Analistas usam esse MVRV para comparar o sentimento de valuation com o comportamento do mercado, ajudando a contextualizar movimentos de preço, tá? Se eu não me engano, quando ele está baixo, eles usam esse termo para falar, poxa, pode estar barato de comprar ou não, tá? E quando você entra nos sites aqui, você pode interpretar bem, ó, o MVRV dele, ele não está em um, que se eu não me engano, que a galera fala que é, quando tá em um tá muito top para comprar, né? Mas ele não tá nas altas lá, ó, que indica talvez quedas, ó, por exemplo, como o MVRV perto de 5, teve essa queda. Quando ele teve o pico aqui, ó, teve uma outra queda. Quando ele teve um pico aqui, teve uma outra queda. Então, assim, ele não tá no pico. Ele esteve aqui, né? Só que, cara, por isso que eu gosto de acompanhar esses gráficos. Você percebe que a extensão desses gráficos, os ciclos estão ficando um pouco diferentes com o passar do tempo. Mas vale a pena você dar uma olhadinha e estudar esses pontos que você pode começar. Lógico que você vai ter uma curva de aprendizado, meu amigo. Mas, aos poucos, você vai começar a ter suas definições sozinho. Deixa eu dar uma olhadinha no meu OBS aqui. Está tudo certo. 11 minutos de vídeo. Vamos continuar. Então vamos lá. Falamos sobre esses pontos de médias móveis. Agora vamos falar sobre outros pontos. Detentores e tipos de investidores conforme o tempo de posse. Long-term holders, short-term holders e realized price. Então, tem todos esses pontos. Eu vou ler aqui o resumo que eu deixei para vocês aqui para entregar o conteúdo antes. Então, esse primeiro aqui são investidores que seguram o Bitcoin por mais de 155 dias. Long-term holders, né? A galera que segura por bastante tempo. Quando acumulam, é interpretado como um sinal de força do mercado no horizonte mais amplo. Quando os long-term holders vendem grande parte de suas posições, isso é visto como alerta de possível topo ou correção, pois indica mudança no comportamento de investidores de longo prazo. A galera que segura há muito tempo, tá? Opa, aqui ó, observação das ações ajuda a entender a base de suporte do longo prazo e a confiança estrutural na continuidade do ativo. Vamos ver se a gente deixou um gráfico aqui, esse aqui deve ver, e aqui ó, olha só, então você vê que o realized price deles está próximo a 37 mil, tá? Cara, esse site aqui também, você coloca em português aqui, ó, ele explica bastante as coisas, tá? Ó, porque esse gráfico é útil. Essa métrica visa fornecer uma visão mais clara do suporte fundamental do preço do mercado, refletindo a convicção dos investidores no longo prazo. Então imagine, aquela galera que tem muita grana, aquela galera que tem muito BTC. Então, se essa galera tá segurando e tal, isso aí pode ser vantagem para você. O preço realizado do LTH pode servir como indicador de fortes níveis de suporte durante o mercado de baixa, pois esses são os preços nos quais os investidores de longo prazo historicamente demonstram disposição para comprar e manter independente, beleza? Compreender esse nível de preço ajuda os investidores a avaliar um possível preço mínimo de curto prazo para o Bitcoin, beleza? Show de bola. Tem esse termo aqui também, Short Term Holders, é outra definição. São aqueles que compram recentemente e tendem a ser mais emocionais, vendem em pânico e frequentemente correm para próximos fundos do mercado. Quando os STHs vendem de forma massiva e em pânico, isso muitas vezes é interpretado como sinal de que o mercado pode ter atingido um fundo, devido à capitulação desses atores, beleza? Monitorar esse comportamento ajuda a identificar pontos de estresse psicológico no mercado e potenciais reversões após picos de nervosismo em massa. Historicamente, em mercados de alta do Bitcoin, o preço tende a ficar acima do preço realizado por detentor de curto prazo. Em mercados de baixa, o preço tende a ficar abaixo do preço realizado. Eu não sei se eu achei esse gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha. Esse aqui a gente estava lendo. Qual que é esse aqui? Bitcoin realizado, esse aqui, detentores de curto prazo, como que estamos aqui, ó. Então, ele está falando que o preço está 94 e o STH está acima, 110 mil. Tá? Então vamos lá. Historicamente, em mercados de alta, o Bitcoin, o preço tende a ficar acima do preço realizado, tá? Em históricas de alta. Em mercados de baixa, o preço tende a ficar abaixo. Tá? Então, o preço do Bitcoin aqui neste gráfico está abaixo. Então,
em mercados de baixa. Então, é um gráfico que sugere, às vezes, as coisas, se eu não interpretei errado. Aí vai da gente aprender junto aqui a parada. Mas eu tô trazendo esse contexto para você conhecer como eu estou conhecendo também, beleza? Vamos lá, mais um ponto interessante. Aí, se você já tá mais ligadão, você pode vir aqui e compartilhar. Como eu falo para vocês, o canal Negócios Frenéticos ele tem um caráter mais de entretenimento. A gente conversa com simples investidores e a gente vai se ajudando em cada termo, beleza? Sem ter nenhum viés aqui de compra isso ou compra aquilo. Realized Price representa o preço médio pago pelos investidores, servindo como referência para avaliar o preço se o preço atual do Bitcoin está em zona de desconto, beleza? Quando o preço do Bitcoin cai abaixo do Realized Price, o mercado é descrito como estado de zona de desconto, indicando que muitos detentores estão com prejuízo em relação. Esse indicador ajuda a identificar níveis históricos de custo agregado dos investidores e avaliar riscos e percepções no preço atual. Vamos ver como que está esse modelo aqui. Olha aqui, ó. Preço realizado. Então, aqui está falando que o preço realizado é em 56 pilas e o Bitcoin chegou... Cara, ele chegou a 90 conto, né, cara? Eu acho que agora ele já está dando uma subidinha. Então, tem bastante coisa para dar uma estudada aqui. Esses três aqui eu quero até dar uma abordagem. Aqui já temos outros indicadores. Veja como é. Por isso que tem tanta coisa para ser avaliada que o investidor, e eu acredito que cada investidor ele tem o cara que tem o viés da análise fundamentalista, o cara que tem o viés da análise gráfica, sei lá, ele se apega a alguns detalhes, né? Todo mundo se apega a alguns dados para fazer as suas análises, seja for o setor que você trabalha. Então, tem alguns caras que ficam mais... Eu vejo uns produtores de conteúdo, uns blogs, uns criadores de YouTube, que eles falam muito mais sobre essas questões aqui. Tem os analistas gráficos que gostam de ver essas coisas aqui. Mas olha só, tem bastante cara que vê a parte macroeconômica e fala sobre essas coisas, olha só. Liquidação, funding rate e open interest. Tá entendendo como é complexo pra galera definir ou entender muito bem o que tá acontecendo? Cara, é muita coisa envolvida. Liquidações são vendas forçadas dos traders que usam alavancagem. Elas podem causar quedas rápidas quando long positions são liquidadas ou altas rápidas quando shorts são liquidados. Quanto mais liquidações ocorrem, maior tende a ser a volatilidade, gerando movimentos bruscos de preço que muitas vezes refletem. Então, bacana a teoria. Eu não consegui entender muito o gráfico ali que eu achei, mas talvez eu não sei se eu achei o gráfico certo. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o que eu achei. A ocorrência frequente de liquidações sinaliza alto nível de alavancagem nos mercados, maior risco de oscilações violentas e exigindo a atenção dos analistas. Cara, o importante deste vídeo, que eu estou só relatando para vocês com caráter de entretenimento, é você ter todos esses pontos aqui, você fazer seu estudo, né, meu camarada? E ir para cima, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. O Bitcoin realizado a gente já falou. Ó, tem o mapa de liquidação da Binance, eu não soube interpretar, então tem muita coisa. Quando você vê a galera que vai mais a fundo, assim, de analista, fundamentalista cripto, os caras analisam essas coisas aqui. Mas enfim, é muita coisa envolvida para você decidir ou definir. Então, a galera, eu vejo nos comentários, eu tava pesquisando alguns vídeos antes de fazer esse conteúdo aqui, cara. Aí chega lá, o cara coloca a thumb lá, alerta no mercado, essas coisas, porque o cara tem que, né, trazer o clique, né? Tem que despertar o interesse no telespectador e você vem aqui e vê o vídeo e depois você começa a se inscrever no canal que te interessa. Espero que você se interesse em ver o nosso conteúdo aqui. Mas nos comentários eu vejo a galera criticando muitas pessoas. Cara, o cara às vezes tá trazendo para você uma coisa mais dinâmica e às vezes quando o mercado tá indo para cima, tá indo para baixo, tá indo para cima, tá indo para baixo, num período de curtíssimo prazo, 10, 15 dias, alguns vídeos podem ter contrapontos diferentes, então você tem que entender isso. E esse é o intuito deste vídeo aqui, mostrar para você o quanta coisa esses analistas acabam olhando, entendeu? Funding rate, cara, funding rate mostra para onde o mercado de derivativos está apostando. Aqui já eu já acho que essas avaliações aqui já são mais avançadas, até nos charts que eu tentei buscar aqui, se eu não me engano, eles trazem dados... É que nem aplicativo. Você vê o aplicativo, você vê função limitada enquanto você não paga. Então, como eu não pago essas coisas, estou usando tudo site gratuito aqui, ou pelo menos as funções gratuitas, tem coisas que são limitadas, né? O funding rate mostra para onde o mercado de derivativos está indo. Funding alto indica a predominância de apostas altas, o que pode aumentar o risco de correção. Funding negativo indica que há mais apostas na queda, o que pode sinalizar probabilidade de reversão. É muita coisa, velho. Ó, analistas usam o funding rate como termômetro do sentimento dos traders alavancados.
associados extremos do indicador e potenciais pontos de reversão. Cara, eu vou estudar pra cacete isso, que daqui nos próximos vídeos eu quero estar dominando essa parada. Vamos ver se eu coloquei o fund rate aqui. Bitcoin, aqui, ó, esse aqui, tá? Taxas de financiamento do Bitcoin, tá? Então, tá aqui. Isso aqui eu também não sei interpretar, só tô mostrando pra você, é caráter de entretenimento mesmo. E você que já tá pica no Bitcoin, tenho certeza que você pode agregar conteúdo aqui nos comentários. Mas, pra galera que só acha que só olha o broker da Binance ali, tá vendo que o buraco é muito mais embaixo, né? Aqui eu fui, outro último ponto aqui, ó, dessa parte mais avançada, Open Interest. Então veja só, aqui uma questão macroeconômica também, de movimentação, como os analistas vão a fundo mesmo para dar suas previsões. O Open Interest representa a quantidade de contratos abertos no mercado futuro. Valores altos significam mais alavancagem e, por consequência, maior risco de liquidações. Open Interest elevado sugere que muitos participantes estão expostos a posições alavancadas, potencialmente amplificando movimentos de preços por liquidações forçadas, tá? Isso pode ajudar a avaliar a fragilidade do mercado futuro e a probabilidade de aceleração de movimentos caso os gatilhos de liquidações ocorram. Eu deixei aqui para você ver, tá? É uma coisa que eu não entendo muito, né? Mas ele já deu uma regredida aqui, então você já tá ligado, beleza? Sempre lembrando, é um caráter de entretenimento este vídeo aqui, tá? Mais pra frente a gente pode se aprofundar nesses pontos aqui, tá? E olha só, para esse vídeo não ficar muito longo, deixa eu dar uma conferida aqui no nosso OBS, 21 minutos. E já tá cavando o café aqui, ó. Tem outros dados que também a galera vê. Fluxo, atividade de grandes carteiras e saúde da rede. Então, como que eles veem a saúde da rede? Hash rate. Hash rate mede o poder total de mineração da rede. Hash rate alto traduz rede mais forte e segura, refletindo maior poder computacional protegendo a rede. Então, os analistas conseguem ver isso. Eu acho que eu deixei alguma coisa de hash rate aqui. Análise de preço do Bitcoin. Esse aqui é qual? Não, esse aqui é outra coisa, eu já vou mostrar. O hash rate aqui, ó. Então, eles mostram aqui, ó, tá? Hash rate e Bitcoin Price, ele tá lá em cima. Então, sugere que tá tudo sossegado com a nossa rede do Bitcoin. Analistas observam o hash rate para avaliar a saúde técnica da rede e possíveis implicações em segurança, resiliência frente a alterações na atividade de mineração, tá? Atividade das baleias, isso também é explorado pela galera, porque é o seguinte, o que estão fazendo as pessoas que têm muitos Bitcoins? Baleias são carteiras com muitos BTCs. Quando enviam Bitcoins para exchanges, isso costuma indicar tendência de venda e possível aumento da oferta do mercado. Quando baleias retiram BTC das exchanges para carteiras frias, isso é interpretado como acumulação, reduzindo ofertas disponíveis. Então tá indo para as corretoras, a galera tá querendo se desfazer das bitica. Tá vindo para carteira fria, a galera tá querendo segurar, tá? E eu acho que eu coloquei aqui alguns dados para você ver como alguns dados são conflitantes, cara. Você chega aqui e você fica tudo preocupado por causa da cruz da morte. Não, vai ser tendência, vai ser novembro vermelho, tamo lascado. Mas, cara, olha o que está acontecendo. Acumulação de Bitcoin em meio à fraqueza do mercado. Forte aumento no número de detentores de 1K BTC indica isso. Tá? 17 de novembro de 2025. O aumento da atividade das baleias indica posicionamento estratégico. A galera que tem grana pra cacete e tá comprando muito Bitcoin, tá aumentando. Deixa eu ver aqui. Não era isso que eu queria mostrar. Eu acho que eu não selecionei. Cara, El Salvador, que é um país que, né, foi o primeiro país, eu acho que ia colocar como moeda, deu uma caída lá, comprou mais 100 milhões de dólares. Ou seja, a galera que acredita no Bitcoin, ninguém tá satisfazendo à toa. Talvez é o mercado mais de varejo ali que tá também perdido. Eu tava dando uma assistida em alguns vídeos antes de gravar esse vídeo e tem alguns analistas que estão defendendo mesmo assim para ficar calmo, ficar de olho, mas ficar calmo. E você pode também avaliar o fluxo da exchange. Entrada de BTC nas exchanges significa aumento de oferta disponível para negociação, o que pode gerar preço de queda sobre o preço, que é mais ou menos isso. A galera que está segurando, está na carteira. Você está vindo para Binance, estão querendo vender. E se vai vender, vai fazer o quê? Vai dar uma pressão para baixo, porque se o cara... É o contrário se o cara quer comprar, né? Ele compra o que está lá disponível. Saída de BTC das exchanges reduz a oferta, criando menor pressão de venda, potencial pressão alta por preço de menor liquidez. Cara, então é só você dar uma estudada nisso aqui que você vai ter uma percepção um pouco melhor e você vai... Cara, até quando você pega o conteúdo de um cara que você gosta, um especialista, um criador de conteúdo que você gosta, vai ser mais fácil de você entender o que ele está falando, sabe? E você, às vezes o cara fala uma coisa muito coerente e você acha que o cara tá de mimimi ali só para vender um vídeo, passar um vídeo, e na verdade é você que não entendeu porra nenhuma, porque você não entende o tanto de informação que tem que ser buscada, beleza?
volatilidade, sentimento de dominância e mercado cripto. Esses dados provavelmente você já conhece. Volatilidade histórica, né? Mede quão parado ou agitado o preço tem estado. Volatilidade baixa pode indicar o acúmulo doméstico e a possibilidade. Esse gráfico eu não achei, mas se eu não me engano tem esse gráfico no TradingView. Tá? Você tem o índice de medo e ganância e a dominância do Bitcoin. Você já sabe disso, mas vou passar aqui o que eu escrevi nesse resumo para caso você esteja nesse vídeo aqui. Tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal Negócios Frenéticos. Se você chegou até essa parte, quer dizer que você está interessado e eu fico muito feliz. O índice de medo e ganância mostra o sentimento geral do mercado. Medo extremo é visto como oportunidade, enquanto ganância extrema indica maior risco do topo à realização. Eu não me lembro qual que é a frase do Warren Buffett, mas eu acho que é... Como que é? Compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos. Ou seja, quando está tudo estourando, é o momento para você comprar. E quando está todo mundo achando lindo, talvez é o momento de você executar o lucro ali, beleza? E isso aqui você tem no CoinMarketCap aqui, ó. Você tá vendo que o índice de medo e ganância de criptomoedas está em 15. No vídeo de ontem que eu gravei aqui no Negócios Frenéticos, eu acho que estava em 14, 13. Já deu uma melhoradinha ali, porque já teve uma movimentação, tá? E tem também o último que a gente vai falar hoje, é a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin indica quanto do mercado cripto pertence ao BTC. Dominância subindo costuma significar fuga para a segurança em relação aos altcoins. Geralmente quando o mercado está derretendo, ou a galera vai para stable ou fica mais em Bitcoin, eles começam a vender algumas posições de altcoins, né? A dominância caindo, isso mostra apetite por risco, com investidores migrando para altcoins em busca de maiores retornos e especulação. Esse indicador ajuda a entender movimentos de alocação entre Bitcoin e o restante do ecossistema. Vamos ver como que está hoje. 58% Bitcoin, 11% Ethereum e 29% outros. Se você for ver o gráfico aqui, nos últimos 30 dias como que está, tá meio de boa. Se eu colocar um ano, tá meio de boa. Se a gente colocar tudo, e a gente colocar aqui, esse pico veio de quando aqui? Desde 2022, desde a última baixa, a dominância aumentou bastante, né? Então, por isso que a galera fala que faz alguns anos que as altcoins da galera estão paradas, né? Então, por isso que a gente fica na expectativa dos grandes especialistas do mercado nos mostrar um caminho para as altcoins. Mas, enfim, é conhecendo estes movimentos, conhecendo esses dados que os especialistas trazem as informações que a gente tanto gosta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lógico que é um vídeo simples, né? Não é um vídeo para quem já está mais avançado. É um vídeo pra galera que às vezes está perdida, não entende que os caras estão postando vídeo, tem um gráfico lá atrás, não sabem. Eu fiz essa pesquisa, eu tenho certeza que eles devem usar muito mais ferramentas, né? Quanto mais foda é o analista, mais coisas ele sabe. Cara, esses indicadores não servem para prever o futuro, mas para interpretar o presente, reduzir decisões baseadas no emocional, trazendo mais clareza para aproveitar oportunidades. Se você vai vir para o mercado cripto e você quer ter mais resultado, você tem que deixar o emocional de lado. Esses indicadores listados ajudam a interpretar o presente, mostrar o comportamento dos investidores, força de tendência, saúde da rede, humor do mercado, sem prometer previsões absolutas. Ao aprender a ler esses sinais, qualquer pessoa pode tomar decisões mais inteligentes. Não é assertiva, é mais inteligente. Você vai errar menos, tá? Uma das frases do Warren Buffett é: a primeira lei dele para você ter grana é não perca dinheiro. E a segunda, não se esqueça da primeira. Ou seja, não é só sobre qual criptomoeda comprar e qual momento comprar. É não ficar fazendo movimentações erradas. E quanto menos erros você tem mais lucro ou diminui os seus prejuízos. É dinheiro no seu bolso. Beleza, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer um artigo deste vídeo aqui. E aqui embaixo eu vou deixar alguns links que vocês viram aqui neste vídeo, no link do blog Negócios Frenéticos. O blog ele é direcionado para ficar com um ramo de informações do conteúdo que eu usei neste vídeo, beleza? Para eu fazer o artigo, eu vou fazer o artigo depois desse vídeo aqui. Então, se você já está vendo o vídeo no primeiro dia e não tiver nada, só comenta: já gostaria de receber o artigo, que no seu comentário eu envio o link do blog Negócios Frenéticos, eu mesmo que escrevo. Aquele abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo e ótimos investimentos para vocês.